convidamos todos a ficarem em pé para cantarem esse hino, enquanto a plataforma da ceia também ocupa o seu espaço aqui à frente. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
tendo dado graças, partiu-o e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Eu convido a igreja que se ajoelha para nós orarmos. Nosso bom Deus e bom Pai, de joelhos estamos gratos a Deus pelo teu grande amor na cruz, que moeu o seu corpo em sacrifício para o perdão do nosso pecado. Obrigado, meu Deus, por esse amor, por esse carinho. E aqui estamos, entregando nosso coração, nossa vida a Deus, para que possamos, ao receber este pão, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o nosso crescimento espiritual na nossa vida com Deus. Pedimos a tua bênção, Pai, agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Os diáconos e diaconisas vão para a frente aqui com a gente. E eu vou pedir agora que fiquem em pé, somente aqueles que sentam, mas não comem ainda. Segura ele na mão em atitude de oração. Quando todos estivermos servidos, comeremos juntos. Tá bem? Então os diáconos aqui vão servir o pão, correto? Por gentileza. Enquanto os diáconos servem o pão, lembre-se então de pegar o pão e não comer ainda, ficar em atitude de oração até o momento de comermos juntos. Também faço lembrar que cada um pega o seu pão, um não pega o pão pelo outro, assim como o cálice depois também, tá bom? Porque é uma decisão individual de tomar parte da ceia que celebra a cruz, mas também celebra a ressurreição. O pão é feito de farinha, azeite, sal e água. Todos esses itens representam a Jesus e ao Espírito Santo. Nesse pão não tem fermento, portanto. Nesse momento, o pão representa o corpo de Cristo. Ele não se torna o corpo de Cristo, ele representa. Você pode mastigar, pode comer normalmente, porque você não está quebrando o corpo de Cristo com seu dente, você está quebrando o pão. Ele só representa. Quem crê que ele se torna, crê na teoria da transubstanciação. Nós não cremos nisso. A hóstia dizem que é assim, né? Nós cremos que é a representatividade, que é isso que Jesus fala. Mas ele está sendo oferecido a você para lembrar que um dia na cruz do Calvário o corpo de Cristo foi moído. Assim como para que o pão seja feito, o trigo tem que ser moído. Não se faz pão do trigo inteiro, tem que se pôr no lagar e bater até moer. Jesus se deixou ser moído. Quando ele disse para Judas que ele escolheu, é para isso que eu vim, eu vou morrer, eu quero morrer, eu vim para isso, e não aceitou o pedido de Judas que ele desistisse da morte, ele estava anunciando que a decisão de entregar-se não foi tal. A cruz não prendeu Jesus, os homens não mataram Jesus, os pregos não prenderam Jesus. Jesus poderia, com o vento da sua mão ou com a simples palavra da sua voz, se libertar da cruz e de toda aquela cena. Os músicos já foram servidos? Mas ele escolheu que ele pudesse realmente sofrer a morte de cruz até o momento final. Por isso ele anuncia em João capítulo 6, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu, que desce de Deus e dá vida ao mundo. Aquele que de mim come jamais terá fome, aquele que de mim bebe jamais terá sede, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é esta: que nenhum dos que Ele me deu se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Esse é o propósito da cruz e do sacrifício de Jesus. O sofrimento de Jesus não estava na cruz. O sofrimento de Jesus estava na rejeição. Porque Jesus morreu por amor, e por isso ele não sentiu a dor da morte
porque o amor é maior. Mas quando eu não aceito esse sacrifício, aí sim eu desperdiço o sacrifício que me salva. Todos foram servidos? Os músicos foram servidos? Todos? O pessoal do som também? Todos? Então nós vamos concluir a oportunidade de comer do pão, lendo a descrição de Mateus, que estava presente na hora da ceia, e que disse no capítulo 26, também no verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou um pão, partiu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos. Nós fizemos exatamente isso. E então Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Nós vamos comer juntos agora do pão que simboliza o corpo de Cristo. Podemos comer. Amém? Amém. Por gentileza, vocês podem ficar de pé. Continuando então em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos novamente nos ajoelhar e orarmos. Nosso bom Deus e Pai, nessa época do ano em que o mundo cristão volta suas mentes e relembra o passado, onde Cristo fez o maior sacrifício por cada um de nós, nós queremos elevar nossa voz a Ti no sentido de gratidão pelo sangue vertido na cruz. Como a Tua palavra diz, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, e o preço do resgate por cada um de nós foi o sangue de Jesus. Nós te agradecemos por esse amor que não compreendemos, mas aceitamos. Que os nossos votos de lealdade e fidelidade a Ti sejam renovados nesse momento. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Novamente fique em pé quem já comeu do pão, para que agora seja servido do vinho. O vinho que é puro suco da uva. Ao pegar o suco da uva, também como fizemos com o pão, não beba ainda, por favor. Fique em atitude de oração, aguardando até que todos estejamos servidos, para que então possamos beber juntos. Tá bom? Cada um pega o seu cálice. E aí então, na hora que todos estiverem servidos, nós vamos orientar para que possamos beber dele juntos. O suco da uva, assim como o trigo tem que ser moído, a uva também tem que ser totalmente pisada para que ela possa soltar o seu suco, o seu caldo. E então ela solta na medida em que ela, quanto mais sofre, mais caldo ela solta. Jesus ele se compara também ao suco da uva, porque ele compara o seu sangue ao suco da uva, o vinho, como assim é chamado, mas o vinho sem álcool. É interessante que a uva ela não é feita a partir de uma planta comum. A videira ela tem uma base que se chama vide. A vide é a vida da videira. Cada vez que a uva dá o seu fruto, ela morre. Todo o parreiral morre. Os ramos todos secam, as folhas caem e os ramos também. Fica só lá no ponto em que ele entra na terra, porque a uva ela vai se arrastando como ramos. Só o pontinho que entra na terra que fica, o resto tudo morre. Não fica nem um galho sequer. E então quem não conhece pensa que o parreiral agora tem que ser refeito. Mas não é verdade.
Eu fui pastor em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, é uma terra de muita uva, é a capital da uva no Brasil. E ali então nos barreirais eles vão até a videira e veem se a vide ainda está viva. Se a vide ainda tem cor verde, se a vide ainda tem suco dentro dela, se ela ainda tem capacidade de vida. E quando a vide está viva, eles têm certeza que dali 1 ano aquela videira estará completamente tomada pelos parreirais e cheia de cachos de uva novamente. Por isso Jesus fala: eu sou a vide, eu sou a videira. Vinde a mim quer dizer vinde a vide, porque você sem mim não passa de um galho que seca e morre, mas eu te dou vida, e aquele que está em mim produz muito fruto. E se está em mim, o Pai ainda poda para produzir mais fruto ainda, porque sem mim nada podereis fazer. Então a uva ela nos ensina uma dependência de permanecer em mim, permanecer em Cristo. Porém, dentro do ambiente da ceia, ela simboliza a vida eterna, a nova aliança da ceia no céu. E o que tem de bom no céu? Jesus, tem um hino do Arauto do Rei que diz assim: aonde Jesus estiver, o céu será ali. No céu tem ruas de ouro, calçadas de pedra preciosa, tem coisas maravilhosas, mas entenda, acima de tudo, no céu tem Jesus. E sem Jesus não há céu. Assim como o cristianismo sem a ressurreição não pode celebrar nenhuma religião, o salvo sem Jesus não pode celebrar a salvação, porque Jesus ele não é só o Salvador, ele é também o caminho, a verdade e a vida. Todos foram servidos. Há alguém que não foi servido ainda? Então eu vou ler o texto de Mateus 26 na continuidade, a partir do verso 27, onde diz que a seguir Jesus tomou um cálice, tendo dado graças, serviu aos seus discípulos e disse, mostrando o cálice: bebei dele todos, porque isto aqui é a aliança, é o meu sangue, é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos seus pecados. E eu assumo um pacto, uma aliança, digo que desde esta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Pensando nas planícies celestiais e na vida, vamos beber agora do suco de uva que nos dá o privilégio de vivermos em Cristo enquanto Cristo vive em nós. Amém? O cálice é descartável, portanto ele pode ser levado embora, pode ser deixado aí no para-livros do banco, que depois é recolhido, tá bom? Nós vamos convidar o pessoal do louvor para que nos conduza o hino final. Enquanto o louvor se prepara, me permita uma última analogia. Você reparou como quando você comeu do pão, o pão estava gostoso, mas era seco? A garganta fica meio seca. Mas quando você bebe o vinho, o que estava meio raspando, fica suave. A vida do cristão não é feita de sacrifício. Jesus é que pagou o preço do sacrifício. Ele suportou o mal-estar do pecado. A vida do cristão é feita do prazer de estar em Cristo. Por isso o hino que vamos cantar para terminar é o mesmo que cantamos durante toda a semana. Hoje a saída não é organizada no sentido que não tem cumprimento na porta. Santa Ceia não pode ter cumprimento na porta. Todos podem se cumprimentar à vontade ao final do hino. Nós vamos encerrar com este hino. O hino ele é um convite. Como toda semana foi feito o convite: permaneça em mim. Não vai ser esse hoje? É esse? Se não for, muda, não tem problema. Nós cantamos toda noite esse hino para terminar. E qual é a ideia? Por que eu havia pedido esse hino? Porque eu gostaria que você entendesse que a Semana Santa termina. Mas o que é a Semana Santa? É uma semana de pregação. A verdadeira Páscoa é todos os dias.
Permaneça em Cristo a cada dia. Fique em pé, eu vou orar com você. Ao final da tua adoração, começamos a cantar. Deus de amor e Pai, que a tua graça esteja sobre o seu povo, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Quando eu sair desse lugar que Jesus permaneça em mim, permaneça em Permaneça aqui por enquanto, que o Ministério da Mulher tem